Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos estudar sobre as transformações químicas e físicas, ok? Então, vamos para a nossa aula. Nesta aula, a gente vai poder responder algumas questões, como, por exemplo, o que são transformações químicas e físicas e elas ocorrem no nosso dia a dia? Será que ocorrem? Então, vamos ver. Ó, para começar, vamos com um exemplo típico do nosso dia a dia, né? Fazer um bolo. Quem nunca fez? Se vocês nunca fizeram, suas mães, seus pais já fizeram, né? Então, mas que tipo de transformação ocorre quando fazemos um bolo? O que está acontecendo? Ó, quando você faz um bolo, você vai misturar vários ingredientes, como por exemplo nessa receita aqui nós temos farinha, leite, açúcar, chocolate chocolatado e fermento. Você vai misturar todos esses ingredientes e ao final você vai ter uma massa que é uma mistura homogênea, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, que são misturas homogêneas. Quando você leva essa massa, essa mistura homogênea ao forno, o que você vai ter? Você vai ter um belo bolo, né? Uma delícia também, né? E aí? Que tipo de transformação química a gente está vendo quando a gente faz um bolo? Calma aí que a gente vai ver daqui a pouco. Outro exemplo do nosso dia a dia. Um cubo de gelo derretendo a temperatura ambiente. Que tipo de transformação química, que tipo de transformação está acontecendo quando você deixa o gelo derreter a temperatura ambiente? Ou seja, você retira ele do refrigerador e deixa ele sobre a pia. O que está acontecendo ali? Você vai ver visualmente que vai o seu gelo, que estava antes no estado sólido, ele vai derreter e vai passar para o estado líquido. Estaria acontecendo alguma transformação aí? Será? Vamos ver adiante, tá ok? Primeiro nós vamos falar das transformações químicas. O que são transformações químicas? E depois nós vamos falar o que são transformações físicas. E aí a gente vai dar exemplos dessas transformações em nosso dia a dia. E por fim vamos ver se o bolo e o gelo, que tipo de transformação é essa? Que tipo de transformações estão acontecendo aí, ok? Então, as transformações químicas são aquelas que alteram a composição de material, produzindo um novo material com características distintas da original. Ou seja, você está usando o material, você vai, por exemplo, reagir materiais e vai produzir um material completamente diferente do inicial, ok? E nestas reações, nessas transformações, porque as transformações químicas também nós podemos chamar de reações químicas, tá? Nessas transformações ou reações, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes. Quimicamente, nós chamamos de reagentes. E as finais são chamadas de produtos. Então, nós reagimos os reagentes e damos origem aos produtos. Então, aqui nós vamos ver que o bolo que nós comentamos no início da aula é uma transformação química, ou seja, nós estamos fazendo uma reação química quando a gente faz um bolo. Então, o que nós estamos fazendo nesse processo? Nós estamos misturando vários ingredientes que são os reagentes do processo. Pela ação do calor, porque você leva essa massa ao forno, que é aquecido, e damos origem ao bolo, que é o produto dessa reação, ok? Então, aqui nós temos uma reação química ou uma transformação química, porque você está mudando as características do seu produto inicial. Você tinha vários ingredientes que, misturados e pela ação do calor, deu origem a um bolo, que é o nosso produto. Ok? Então, nós estamos falando aqui de uma transformação química. Outro exemplo de uma transformação química que ocorre na natureza é a fotossíntese. Vocês já devem ter aprendido sobre a fotossíntese, mas a fotossíntese o que é? A fotossíntese é um processo em que, realizado por plantas, algas, algumas bactérias, nesse processo, elas utilizam alguns reagentes, como nós estamos vendo aqui, ó, nessa reação, nós estamos vendo que esses organismos, eles absorvem gás carbônico do ar, absorvem também água do ambiente e, pela ação da luz, produzem a glicose e o gás oxigênio, ok? Que são os produtos da reação. Então, a fotossíntese nada mais é que uma reação química que alguns seres vivos realizam, em que eles absorvem gás carbônico, absorvem água, pela ação da luz, produzem glicose e gás oxigênio, ok?
Mais um exemplo aqui de transformação química do nosso dia a dia, que é quando nós acendemos um fósforo. Então, quando nós acendemos um fósforo, o que nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando a ação mecânica. Nós atritamos esse fósforo na caixinha. E por esse atrito, o que vai acontecer? Vai produzir uma chama. Então, também estamos fazendo uma reação química quando nós acendemos um fósforo, tá? Então, o que causa as transformações químicas? Como nós vimos anteriormente, as causas são, principalmente, a ação do calor, como nós vimos lá quando nós fizemos o bolo, falamos do bolo, né? A ação da luz, como, por exemplo, na fotossíntese. A ação mecânica, com o exemplo do fósforo. Mas também temos outras causas, como, por exemplo, aqui, a ação da corrente elétrica e a junção de algumas substâncias. Vão produzir também algumas transformações químicas ou reações químicas, como vocês acharem melhor. E como que nós podemos ter evidências de que a reação química está acontecendo? Podemos saber que uma reação química está acontecendo quando há mudança de cor, liberação de algum gás, como nós vimos lá na fotossíntese, a liberação de gás oxigênio, né? Formação de um sólido, formação de uma chama, como nós vimos no fósforo, e aparecimento de um cheiro característico. Nós vimos um bolo, que o bolo libera um cheiro característico e maravilhoso, né? Então, é um exemplo que está acontecendo uma reação química. Então, fiquem atentos a isso, tá? Essas evidências, elas vão nos mostrar que uma reação química está acontecendo. Agora, nós vamos falar das transformações físicas. As transformações físicas, ao contrário das transformações químicas, ocorrem sem que novas substâncias se formem. Tá? Na transformação química, nós vimos que formam substâncias diferentes das iniciais. Aqui na transformação física, não ocorre formação de substâncias novas. Tá? O que acontece, na verdade, é que as substâncias continuam sendo as mesmas. O que pode acontecer é que elas podem estar apenas mais divididas ou num estado físico diferente. Então, quando a gente observa aquele exemplo que nós temos no início da aula, do gelo, nós deixamos a temperatura ambiente e derreteu, o que está acontecendo naquele processo? Na verdade, o gelo é formado de água, né? E aqui nós temos a molécula de água, H2O. A molécula de água, quando ela está no estado sólido, o que está acontecendo aqui, como nós vimos nessa figura do gelo aqui, as moléculas elas estão mais juntinhas, elas estão todas agregadas, tá? O que acontece? Quando nós deixamos o gelo à temperatura ambiente, ele vai receber calor. E ao receber calor, as moléculas, elas se agitam e se separam umas das outras. Então, é o que nós estamos vendo aqui, ó. Na verdade, vocês estão vendo que a molécula de água, ela não se modifica. O que vai acontecer é a modificação da conformação delas, tá? Antes elas estavam todas agregadas no gelo e elas apenas se desagregam e ficam mais separadas no estado líquido, tá? Então é o que está acontecendo aqui. Outros exemplos são os outros estados físicos da água, né? Então nós vimos nessa figura aqui, o que está acontecendo? No número 1, você está vendo que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, as moléculas de água, elas não estão se modificando. O que está acontecendo é que as moléculas no estado líquido, elas são mais próximas, no estado gasoso, elas ficam mais separadas. No número 2, você está vendo que o estado gasoso está passando para o estado líquido. O que está acontecendo? As moléculas que antes estavam mais separadas, ficaram mais próximas. Estado sólido para o estado gasoso. Moléculas que antes estavam mais próximas se separaram. No número 4, estado gasoso para o estado sólido. Então, o que está acontecendo? As moléculas antes estavam mais próximas, se aproximaram. Elas estavam mais distantes, voltaram a se aproximar. Tá? E aqui, como nós vimos, quando a água no estado sólido, líquido, congela, se transforma no estado sólido, as moléculas que antes estavam mais separadas ficam mais próximas. E o contrário, na fusão, as moléculas antes estavam no estado sólido, mais próximas, elas se afastam no estado
líquido, ok? Então, todos esses processos são exemplos de transformações físicas que ocorrem na natureza. Outro exemplo de transformação física é quando nós quebramos o vidro. Quando nós quebramos o vidro, nós estamos mudando as características do vidro? Não, nós estamos apenas mudando a conformação, a forma dele ali, a aparência dele. Mas você não está mudando as características dele, tá? Assim como quando você amassa um papel, você não está mudando as características do papel, você está mudando apenas a forma naquele momento, ok? Então, esses são os exemplos de transformações físicas que nós podemos ter. Aqui eu vou fazer um adendo para falar dos tipos de materiais que existem, tá? Existem dois tipos de materiais. Os materiais naturais, que são aqueles que têm origem na natureza, e aqueles e podem apresentar-se em duas formas, que são os materiais manufaturados e os não manufaturados. O que é material manufaturado? O material manufaturado é aquele que nós agimos sobre ele, tá? Então, nós modificamos ele. De que forma? Ó, por exemplo, aqui nós temos o ouro na sua forma bruta, como ele é encontrado na natureza. Mas se eu trabalho nesse ouro e transformo ele em uma corrente, por exemplo, eu estou manufaturando, ok? Então, isso é um produto manufaturado, mas ele é natural. Nós encontramos ele na natureza dessa forma. Aqui nós temos o petróleo bruto, que também é um produto encontrado dessa forma na natureza. Mas quando eu produzo gasolina a partir dele, eu estou manufaturando. E por fim, nós temos a lã, que uma vez que você produz linha, você produz fios para produzir roupas, você está manufaturando. Mas na natureza ele é encontrado dessa forma. Em contrapartida, existem materiais sintéticos. O que são os materiais sintéticos? Os materiais sintéticos, eles são totalmente produzidos de forma artificial pelo homem. Eles não são encontrados na natureza dessa forma. Exemplos: plástico. A garrafinha de plástico que você utiliza, ela não é encontrada na natureza dessa forma, lógico, né? O plástico não é encontrado na natureza dessa forma. Ele é produzido artificialmente pelo homem. Além disso, o inox também é produzido artificialmente e também o vidro, que nós falamos anteriormente, também é um material utilizado, produzido pelo homem. Ele não é encontrado na natureza desta forma. Okay? Eu espero que tenha ficado claro tudo isso que nós falamos aqui e espero que vocês estudem e consigam realizar as atividades, ok? Então, por hoje é só.